Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia e Estudo aqui no YouTube. O tema da comparação de comentários hoje é o seguinte: é pecado ou não fazer imagens de escultura ou imagens desenhadas e tudo mais de personas ou pessoas da Bíblia, como Maria, Jesus, o Espírito Santo, aquela luz, né? Ou os apóstolos. É ou não é pecado fazer? E quando é que é pecado fazer? Essa é a questão que a gente vai responder hoje. Baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 4, nós vamos ler comentários de 3 Bíblias de estudo que vocês trouxeram para cá. Foram vocês que escolheram aqui na aba Comunidades. Então, olha só. Você que é novo no canal, fica esperto na aba Comunidades, que vocês participam da produção do conteúdo lá. O canal sobre Bíblias é sobre vocês também, que vocês escolhem a gente faz, né? Então fica de olho lá na comunidade para você ficar esperto. Então se inscreve no canal, curte o vídeo também. E eu quero saber a sua opinião. É ou não é pecado fazer imagem? Bota aqui nos comentários, e quando é que é pecado e quando que não é. Tem gente que fala que em certa situação é, em certa situação não é. Eu não vou deixar minha opinião agora, vou deixar no final do vídeo. E no final do vídeo você vai poder dar a sua nota também. Qual Bíblia se saiu melhor? Qual a nota que você dá para cada uma? Eu vou fazer isso aqui, tô com um papelzinho aqui, e você faz aí também e coloca no final do vídeo, nos comentários, tá? Vamos passar aqui para o nosso vídeo. Pessoal, quero lembrar vocês de que o meu livro, Texto e Contexto, está à venda lá no site da Wiclap, você pode comprar. É um livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, eu tenho falado bastante sobre ele, muita gente tem gostado de comprar. Leitura fácil, direto ao ponto, com exemplos e exercícios dentro da Bíblia. Acho que muito legal isso, né? Vamos ver então, o nosso texto bíblico é esse aqui, ó, Êxodo 20, versículo, eu vou ler do 3 ao 5 para ficar mais fácil de entender o contexto, tá? Afinal de contas, eu escrevi um livro, texto e contexto, se eu não ler o contexto, fica ruim para vocês, né? Ruim para mim, aliás, né? Mas o texto diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Nós vamos focar no versículo 4, mas antes eu tenho que mostrar para vocês quais Bíblias entraram, que eu acabei esquecendo. Ó. Vocês elegeram dessa vez a Bíblia Shed, tá? Também escolheram a Bíblia NAA de estudo, beleza? Escolheram essa aqui. E por último escolheram a Bíblia Thomas Nelson de estudo também, que tá aqui, beleza? Tem vídeo sobre cada uma delas no canal. Nós vamos direto agora ao comentário de cada uma delas e ver quem que mandou bem aqui nos comentários, né? Ó, Shed, NAA de estudo e Thomas Nelson. Quem comentou melhor? Vamos começar aqui pela Shed, tá? Essa aqui é a Bíblia Shed. Eu tirei uma foto, coloquei que é mais fácil para vocês, é mais cômodo para todo mundo, né? A Shed faz o seguinte, ela comenta o versículo 2, comenta o versículo 3 e o versículo 4 ela reduz, né? Então o comentário da Shed é bem pequeno, mas na real a Shed é uma Bíblia muito pequena, então não dá para esperar muita coisa. Mas vocês escolheram ela, por isso eu trouxe para cá, né? Então no caso da Shed, a gente vai ler o versículo 3 e o 4. Ó. Outros deuses. Não se deve amar, adorar ou obedecer a qualquer coisa que seja acima da vontade divina. E sobre imagem, a idolatria está totalmente condenada de todas as formas. Eu achei desse texto aqui. Calma aí. Esse é um problema que eu tenho falado com vocês quando vocês vão comprar a Bíblia de estudo. A Bíblia Shed, nesse versículo, e exclusivamente nesse, porque tem bons comentários na Shed, ela não fala nada. Ela simplesmente repete o que está no texto, entendeu? Então, eu até achei estranho. É a primeira vez que eu leio, tá? Eu sabia que estava pequeno, mas eu não tinha lido ainda. Mas nesse versículo que vocês estão vendo aqui, ó, aqui, ela não comenta, tá? Ela simplesmente repete o que está escrito. A gente pode voltar aqui e ver se ela comenta alguma coisa antes, né? Mas eu acho que não comenta, ó. Enfim, ela começa aqui, tá vendo? Ó? Então, a minha opinião sincera sobre esse tema, sobre esse texto, a Shed não ganha nenhum ponto. A nota da Shed aqui, pra mim, é 0, tá? Ó. Ela é nula, porque ela não comentou. É porque é o seguinte, comentar é construir o texto, é construir o comentário, entende? No caso da Shed, ela só repetiu. Outros deuses não devem amar,
adorar, obedecer qualquer coisa que seja acima da vontade divina, isso é óbvio, tá no texto, né? Tá, é explícito. E quando fala de imagem, idolatria totalmente condenada, é óbvio, né? Também tá no texto. Então, nesse caso, a Shed desanimou a gente, né? E aí, que nota que você dá pra Shed? Achei fraco também. Mas eu sei que tem bons comentários na Shed, tá? Aqui ela vacilou. Eu acho que o cara não quis colocar ali, sei lá por quê, né? Eu nunca vou entender a mente de quem faz a Bíblia de estudo. Só penso o que ele tá falando ali, sobre o que ele tá falando. A próxima Bíblia é a Nova Almeida Atualizada. E nesse caso, a Nova Almeida Atualizada, ela ajunta o versículo 4 ao versículo 6. Nós lemos aqui o versículo 4 e o versículo 5, mas na Nova Almeida Atualizada, ela coloca junto o versículo 4 ao 6 e depois ela faz um comentário sobre o versículo 5 e 6. O 5 e 6 está falando sobre o fato de Deus ser um Deus zeloso, então a gente não vai nele, esse tema não faz parte do tema do vídeo, né? Mas aqui no versículo de 4 ao 6 tem tudo que a gente precisa, né? E ela comenta da seguinte forma: não faça para você imagem de escultura. Esse é o texto da Nova Almeida Atualizada, né? E aí ela comenta assim: os deuses do Egito e Canaã eram frequentemente associados com algum aspecto da criação e adorados como ou através de um objeto que os representavam. O Senhor deixa claro com pragas e o êxodo que ele tinha poder sobre todos os aspectos da criação, porque toda a terra é dele, e ela traz duas referências aqui para você ampliar o seu comentário. E assim ele ordena a Israel abster-se de elaborar uma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra para adoração. A proibição se fundamenta no fato de que o Senhor é um Deus zeloso. Veja Deuteronômio 34, versículo 14, veja Êxodo 34, 14 e Deuteronômio 6,15. E que o Senhor não tem forma física e não se deve pensar em associá-lo a alguma forma, né? Deuteronômio 4, 15 a 20. Israel viu o que aconteceu no Egito quando o faraó recusou-se a reconhecer o que estava sendo revelado a respeito do Senhor. Aqui, Israel é advertido a não fazer o mesmo, tendo a certeza de que seu Deus é misericordioso e clemente. Cara, ela fez um bom comentário. Primeira coisa que ela faz é associar a lei à cultura comum da época, né? Ela fala: os deuses do Egito e Canaã eram frequentemente associados com algum aspecto da criação e adorados como ou através de objeto. Tipo assim, ela está explicando, olha, antigamente a adoração era feita com base nisso, tá? É por isso que Deus proíbe aqui, né? E aí ela vai trazer uma outra noção que é bem interessante. O Senhor deixou claro... O Senhor deixou claro com as pragas, com o êxodo, que ele tinha poder sobre todos os aspectos da criação. Então, se Deus tem poder sobre todo aspecto da criação, então nada que exista na criação é um Deus. Porque quem controla a criação é o Deus verdadeiro. Então ele está justificando assim, tá? Então nesse caso eu achei bem interessante o comentário, né? E aí depois ela vai falar sobre a fundamentação, né? Porque Deus é um Deus zeloso e ele não tem forma física e tudo mais. Agora eu achei estranho que... estranho não, agora eu entendo, né? Israel é advertido não fazer o mesmo, tendo a certeza de que o seu Deus é misericordioso e clemente. Esse ponto aqui eu acho que destoa um pouco da ideia não apenas da lei, como do resultado da lei. Por exemplo, Deus é um Deus misericordioso e tudo mais, mas o povo lá na frente vai cometer esse pecado e Deus não vai ser misericordioso, entende? O juízo dele recai sobre o povo. Então eu achei estranho a NAA colocar esse finalzinho aqui. E outra coisa que eu achei estranho também é que ela não faz nenhuma contextualização, entende? Então, tipo assim, você entende o que estava acontecendo no passado, mas ela não te traz uma luz sobre como isso representa a lei de Deus no presente, entende? Acho que isso é essencial. Além de explicar o contexto, você precisa aplicar também o texto, né? E aí eu acho que a NAA deu uma vacilada aqui. Ela devia fazer com que você pensasse nesse texto hoje, né? Como é que a gente pensa nesse texto hoje? E aí coloca nos comentários como é que você acha que deve ser, né? Eu vou ler os comentários de vocês, mas aqui a NAA mandou bem, mas eu acho que ela não finalizou. Faltou finalização
contextual, sabe? E eu vou dar para ela uma nota 7 por causa disso. 7 porque ela foi quase tudo bem, né? Mas faltou contextualizar. Eu não sei se a sua nota foi maior que a minha, mas depois eu vou olhar aqui e ver o que vocês acharam, né? E ver quem que ganhou. Depois desse comentário, a gente tem o comentário da Bíblia Thomas Nelson, que tá aqui, né? Aqui a Thomas Nelson, ela traz aqui, ela anexa o versículo, ela faz o comentário de todos os versos, né, que a gente quer, ó. O versículo 3, o 4, o 5, o 6, né? Então a gente vai ler tudo. E vamos ver se ela ganhou, né? Tem muita coisa para ler aqui. Mas a Thomas Nelson comenta o seguinte: sobre não ter outros deuses. Isso proíbe qualquer forma de pluralismo religioso. Deus exige a lealdade exclusiva de Israel. E de nós, olha aí a contextualização. Entendeu? Essa contextualização é que faltou na NAA. E a Thomas Nelson, para mim, já, nesse ponto ela já acertou, né? E aí ela vai trazendo o texto de Mateus para você ir lá e estudar também. Depois um texto da carta de João também, né? Então, ó, isso proíbe de qualquer forma de pluralismo religioso. Deus exige a lealdade exclusiva de Israel e de nós também, tá? E aí, sobre o texto Além de Mim, ela comenta o seguinte: a nuance precisa é debatida, mas adorar outros deuses, assim como ao Senhor, e não apenas em vez de ou diante de, é mais provável nesse contexto aqui, né? Então, calma aí, deixa eu entender. A nuance, né, sobre a questão de ser além de mim. A nuance precisa é debatida, mas adorar outros deuses, assim como ao Senhor, não apenas em vez dele, diante dele, entendi qual é a polêmica aqui. Porque algumas pessoas poderiam vir aqui no versículo 3, e é por isso que eu fico com a ACF, porque a ACF não fala além de mim, ela fala diante de mim. E quando é que você adora outros deuses diante de Deus, do Deus verdadeiro? O tempo todo, porque ele está aqui o tempo todo, né? Agora, além de mim, abre espaço para discussão. Quando eu falo assim, não adora Deus além de mim, eu não sei, né? Algumas pessoas vão achar assim, caramba, isso quer dizer que não pode adorar outros deuses além dele. Mas junto com ele pode adorar. É essa a questão, entendeu? Então a Thomas Nelson já pensou nisso. Olha só, isso não é apenas em vez de ou diante dele. Então ela junta aqui, ela faz ficar parecido com a CF. Porque a CF fala, não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, você não pode ter outros deuses. Independente, você pode adorar, você pode estar pensando em adorar outros deuses junto com o Yahvé, ou outros deuses fora Yahvé. A ACF já fala direto, não terá de forma nenhuma deuses, outros deuses, não adorar diante de mim nenhum. E diante de Yahvé, todos estão o tempo todo, né? Mas aí na NVI já abriu essa possibilidade, olha, Deus está falando sobre adorar outros ídolos além dele. Agora, você pode adorar outros ídolos e ele também, entendeu? Essa questão que a Thomas Nelson trouxe aqui, que eu achei bem interessante. Eu nunca tive esse problema, porque eu uso o texto recebido, e no texto recebido a tradução fica assim, né? Ó, não terá outros deuses diante de mim. Então nunca tive essa preocupação. Mas lendo a NVI, realmente fica aí a questão, né? Não, Deus está falando que não pode adorar outros deuses além dele. Agora pode adorar outros deuses com ele. Também. Que é o que Israel vai fazer depois na história, né? E aí ela trouxe um insight muito interessante, muito bom aqui, né? Apesar do texto bíblico dele ser muito ruim, né? Ela corrigiu aqui no comentário, ficou bem legal. Gostei desse comentário, que é mais provável que seja assim como o Senhor, né? E aí sobre o versículo 4 ela vai falar o seguinte: nenhuma imagem de qualquer coisa, né? Ela vai comentar da seguinte forma: o primeiro mandamento exclui a adoração de qualquer outra divindade. Esse segundo mandamento pode reforçar isso, incluindo todas as divindades, ou pode se referir em particular a adorar o Senhor por meio de alguma imagem. Pegou, aqui ela pegou. Aqui a Thomas Nelson bateu. Entendeu e contextualizou. Ganhou. Thomas Nelson ganhou, tá? Eu vou terminar de ler aqui, mas aqui ela já venceu. Parabéns, Thomas Nelson. Esse comentário foi perfeito. Incluindo todas as divindades, ou pode se referir em particular a adorar ao Senhor por meio de alguma imagem. Ela está contextualizando, então não se pode adorar. Então, as duas possibilidades. Nem Jesus por meio de imagem. Olha a mente do autor. De qualquer maneira, Deus proíbe expressamente a fabricação e a adoração de qualquer objeto relacionado a ídolos, seja ele associado ao Senhor ou não.
E aí a gente tem aqui o texto, né? Confira Deuteronômio 4, 15 ao 18, que enfatiza a dificuldade inerente implicada em fazer um ídolo que represente com precisão o Senhor, né? E aí ele vai falar sobre céu, terra e águas, ela vai comentar, corresponde aos 3 domínios da criação. E aí sobre o versículo 5, ela junta aqui, né? 5 e 6. O incentivo para obedecer é duplo. 1. A ameaça negativa do julgamento entre as gerações. E 2. A garantia positiva do amor por várias gerações. Ah, é por isso que... Agora eu entendi aqui. Agora eu entendi a nova a NAA aqui, ó, porque ela juntou aqui no versículo 6, tá? Então, beleza. Eu retiro a minha crítica aqui sobre a NAA, né? Mas aí, tá vendo? A Thomas Nelson que me ajudou a entender, né? É diferente de lá. E aqui ela ainda vai fazer um comentário extenso sobre isso. Então, ó, nesse ponto, eu não sei se a NAA vai falar. Vai falar também, né? Mas a NAA, ela pecou em não contextualizar a parada. E nesse caso, a Thomas Nelson contextualizou. Então, a Thomas Nelson vai ganhar. Eu não sei. Faltou só um trechinho assim para eu tirar minha dúvida. Mas eu vou dar nota 10 para Thomas Nelson hoje, tá? Thomas Nelson ganhou. E agora eu vou ver os seus comentários aqui, né? O que vocês acharam? Qual ganhou? Qual ficou pior? Coloca aí a sua opinião. Mas agora também eu quero voltar aqui ao nosso texto. E já que a gente tem um livro chamado Texto e Contexto, eu quero ler ele com vocês, né? E aí vocês podem ficar à vontade para dar a opinião de vocês também. E aí eu vou deixar minha opinião agora acerca do texto. Vou tomar uma água aqui, ó. Curte aí enquanto eu tomo água, vai. Um comentário bem breve aqui, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é um mandamento, né, que é proibido adorar qualquer outro deus, tá? Além de Yahvé. Nem junto com ele, nem dele mesmo. Não pode ter outros deuses diante de mim. E aí o complemento, ou a explicação da lei está no versículo 4 e 5. O que é adorar Yahvé? Mas como assim, Yahvé? Como é que o senhor está falando? Ele vai explicar. Ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando ele fala isso, ele está falando sobre os animais, né? Mas não apenas sobre os animais, porque no Egito eles tinham o Deus Sol, Deus Lua, né? Tinha deuses que iam para o mundo dos mortos, esses deuses eram adorados. Então, de forma geral, Deus está falando, não adore nada, nada. Nem aquilo que vocês viram no Egito sendo adorado, não adorem aquilo lá. Yahvé está falando sobre isso. E ele fala, nem façam imagem sobre nada, tá? E aí a gente pode aumentar a questão e pensar em pessoas que morreram também, que são da Bíblia. Mas eu creio que não era essa a intenção do autor na época, porque naquela época ainda não tinha acontecido isso, de morrer ninguém, né? Eles não sabiam que Jesus ia vir e morrer e depois ia fazer imagem dele. Mas dá para ampliar para isso também, tá? De forma geral, não farás imagem de escultura nenhuma. Nada semelhante, nem pessoas, nem animais, nem o sol, nem a lua, né? Nada do mundo dos mortos, nada da água, enfim. Então ele proíbe realmente fazer imagem de escultura sobre coisas que são adoradas, né? E aí ele vai estender ainda para ficar ainda mais claro, pessoal, para vocês entenderem melhor. Não adore outros deuses diante de mim. Não vai fazer imagem desses deuses e nem se curva diante deles. Por que o versículo 5 é importante? Porque o povo de Deus chegou em lugares que haviam imagens. Entende? E Deus já sabia que isso ia acontecer, né? E já precaveu eles. Olha, vocês vão chegar em lugares assim. Nem se curvem diante delas, não adorem elas, não sirvam a elas de forma nenhuma, porque eu sou zeloso, tá? Eu cuido do que eu tenho. E olha, eu castigo o pecado dos pais, né? Até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Então não façam isso porque o bicho vai pegar para vocês. Agora, contextualizando pra gente hoje, ou não é pecado fazer imagem? Uma vez que essas imagens sejam adoradas em qualquer outro lugar, né, que não seja na casa de vocês, mas em qualquer outro lugar, para mim parece que ele proíbe fazer imagens de qualquer coisa, mesmo que você não adore.
O fato de adorar a imagem é só mais uma questão. Porque no meio da lei ele fala: não façam imagens sobre isso. Parte da lei. Não adore, nem faça e nem reverencie, né? Então eu creio que nós temos uma lei que ela é bem ampla e ele vai repetindo para que fique bem claro. De forma geral, não façam nada, nenhuma imagem de coisas que são adoradas, né? No sentido religioso, é claro. Não no sentido ilustrativo, né? Mas aí a gente tem aquela velha questão. Quando é que eu faço uma coisa que serve para ilustração e acabo provocando a idolatria em outra pessoa? Quando eu faço isso, eu estou errado ou não? É essa a questão. Eu não vou adorar a imagem de Jesus. Não vou adorar, mas eu gosto de ter ela pendurada em algum lugar. Eu não faço isso, eu estou dando um exemplo. Quando é que eu me torno culpado? É quando eu faço ou quando alguém adora aquela imagem que eu fiz? E aí eu fiz a imagem, está adorando, eu fiz. Então é aí que entra a questão, né? Eu estive lendo um livro do século XX, né? Um comentário sobre a Confissão de Fé de Westminster. E ele trouxe uma questão interessante para mim, que me ajudou a ficar com o pé atrás a respeito das imagens, né? Segundo ele, era comum naquela época já ter imagens na igreja, na escola dominical, principalmente para as crianças, né? A igreja protestante não faz imagens de Jesus, de mais ninguém, para dar para os fiéis adultos. Mas para criança todo mundo sabe que tem. O autor comentou mais ou menos o seguinte: a gente sabe que é normal ter isso. É bom evitar. Mas a gente sabe que a cultura não vai aceitar essa mudança agora, porque ela foi imposta pelo liberalismo. E aí que entra a grande polêmica. Como ela foi imposta e faz parte da cultura, é difícil a gente chegar e arrancar todas as revistas das crianças. Mas o bom é evitar. Tá? O máximo possível, evite imagens de pessoas da Bíblia, nesse caso. E aí ele vai comentar uma outra questão que é mais interessante ainda, que é sobre a figura de Jesus. Aquela figura do bom pastor e que é sempre manso e calmo. E a gente sabe que Jesus ele era calmo mesmo e manso, mas isso não é a totalidade do ser de Jesus, né? Ele também foi bravo, ele falou sobre juízo, né? Mas ele vai falar que, em certo momento, o liberalismo teológico inventou uma imagem de Jesus, que é essa imagem mais afeminada, mais sensível, né? E que impôs essa imagem a todas as pessoas. Então ele fala, ó, evitem essa imagem, porque ela é criada pelo liberalismo. O nosso Jesus, ele não é afeminado, ele não é sensível como as imagens mostram. Então, isso é mais um motivo para a gente dar um passo para trás em relação às imagens, tá? E depois desse comentário, eu já passei a pensar diferente. O que eu faço? Eu não vou proibir ninguém de fazer uma imagem, não posso, né? Mas eu vou evitar dentro da minha casa, da minha família, da minha casa, as crianças vão saber e tudo mais. Eu vou me proteger e proteger as crianças que eu tenho, a minha esposa e tudo mais. Agora, no geral, não dá para fazer muita coisa, porque imagina, se lá no século XX já estava assim, agora está pior ainda, né? Então não dá para resolver isso facilmente. Essa é a minha opinião. Então, minha opinião final, evite ao máximo qualquer imagem que faça referência a um ser que é adorado em qualquer religião. Então, a imagem de algum ser que é adorado, evite ela a todo custo, tá? Agora as notas, hein? Qual foi a sua nota? Vou olhar aqui nos comentários. A minha nota ficou assim. A Shed ganhou nota 0 porque ela não explicou absolutamente nada, né? A NAA ganhou nota 7 porque ela fez um comentário bom, mas ela não contextualizou, beleza? E a grande vencedora da noite é a Thomas Nelson, tá aqui, ó. Ganhou nota 10 a Thomas Nelson hoje, apesar de não ter me satisfeito completamente, mas é uma questão particular. E aí, óbvio que eu não vou deixar isso atrapalhar a nossa votação. Vou lembrar vocês de novo do nosso livro Texto e Contexto, a leitura da Bíblia, que é simplificada para vocês, vai entender como é que lê a Bíblia, como é que estuda teologia, tá aqui também, tá? O link tá na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, quero ver seus comentários, até mais, fique com Deus. Vai ver outros vídeos no canal, tem um monte de coisa aqui no canal. Tem outros comentários assim também, mais polêmicos até, tá? E sugere aqui qual o próximo tema que você quer ver no canal. Coloca aqui nos comentários, tá? Quem colocar o próximo tema, eu já vou saber, o cara assistiu até o final.
Esse cara é bom, ele valoriza aquilo que ele gosta, tá bom? Fica com Deus, tchau!